Tá na hora de retomar a direção. Tá na hora de cuidar do nosso povo. Tá na hora de ver Taubaté com tudo de novo. Vai começar o programa do Júnior. É aqui, nos bairros da cidade, que a vida das pessoas acontece. É aqui que você mora, pega o transporte, leva os filhos na escola. É aqui que você passa a maior parte da sua vida. E é aqui que o prefeito tem de estar antes e depois das eleições. Nos últimos anos, Júnior fez questão de visitar todos os bairros da cidade, todos, para ouvir a maior quantidade de pessoas. Júnior tomou nota das principais queixas de cada morador e foi assim que fez o seu plano de governo para os próximos 4 anos. Hoje vamos falar dos problemas do seu bairro. E o mais importante ainda, vou te apresentar as minhas ideias para que você possa decidir que obras devem ser feitas aqui, onde você mora, para resolver esses problemas. Não tem creche para deixar as crianças. A trânsito de Maio está igual São Paulo. Muito carro para pouca rua. Todas elas estão esburacadas. Má iluminação, né? Algumas ruas não são iluminadas. Usuário de droga, crack. Tem muita coisa para fazer aqui em Taubaté. O prefeito vai ter um trabalhão aqui. Todas as informações que reunimos, visitando 60 mil casas e entrevistando milhares de pessoas em todos os bairros da cidade, estão aqui, sendo organizadas em um grande banco de dados. Hoje podemos saber exatamente a situação de qualquer bairro da cidade. É só pedir e o sistema gera um relatório que diz quais são os problemas de cada lugar, desde os mais graves até os mais simples, quais são as ruas que mais sofrem com eles e quantas pessoas reclamaram desses problemas. Imagina como um sistema assim pode ajudar no governo. O alagamento de ruas é um problema sério que preocupa muita gente em Taubaté. E o banco de dados do Júnior acusou. É aqui no Parque Aeroporto onde as pessoas mais convivem com este problema. Júnior, nós estamos no Parque Aeroporto, onde o principal problema dos moradores é relacionado à enchente. E o problema se agrava mais ainda na rua Alcísio de Oliveira. Nós estamos na casa da Dona Geralda, onde já foi preciso fazer uma barricada bem na entrada de casa. O que a senhora precisou construir aqui? Esse murinho aqui, né, para a água não entrar. Senão a gente enche tudo, o quintal, o lago. Por conta da chuva, a água já invadiu essa casa por 2 vezes, trazendo muito prejuízo. Dona Geralda, isso é um bueiro? O que acontece? Ele enche, transborda de água, faz muita sujeira, água suja para dentro de casa, faz muita bagunça. Dona Geralda, o que a senhora sente sabendo que o verão está próximo e vem mais chuva por aí? Medo de perder tudo. Júnior, o que pode ser feito para resolver essa situação? Olha, conviver com enchente é horrível. E por incrível que pareça, esse é um problema bastante simples de resolver. É preciso eliminar os entupimentos nas galerias que canalizam e levam essa água da chuva para longe, com manutenção e limpeza frequente. Além disso, também vamos limpar os rios e córregos para que não acumulem lixo. E claro, urbanizar as margens e tirar famílias que vivem em zonas de risco. Na época que meu pai era prefeito, tinha uma equipe só para fazer tudo isso. E nós vamos retomar esse trabalho. Outro problema que atrapalha a vida das pessoas nos bairros é a má qualidade do asfalto e a quantidade de buracos. E o Júnior sabe, o problema é bem grave lá no Areião. Nós estamos na Avenida Santa Cruz do Areião, onde tem uma cratera que vai de um ponto a outro. Existem vários outros pontos da cidade precisando de recapeamento. Qual é a sua proposta? Olha, esse buraco aí é um velho conhecido. A prefeitura tentou remendar 2 vezes e o asfalto cedeu novamente. O problema é que por ali passa uma tubulação de água que não recebe boa manutenção. Aí o lixo acumula até entupir. A água não passa, o cano estoura e o asfalto cede. É isso. A primeira coisa a fazer é a manutenção frequente das tubulações e depois tapar os buracos. Esse e os da cidade toda. Como? Veja, quando meu pai foi prefeito pela primeira vez, Taubaté só tinha 25% das suas ruas asfaltadas. A prefeitura comprou uma usina de asfalto e com ela asfaltou a cidade inteira. A usina ainda existe, fica no Jaraguá e hoje está desativada. Nós vamos reativar e modernizar a usina para recuperar todo o asfalto da cidade. Outro bairro que precisa de mais atenção é Santa Teresa, onde moram 1.012 famílias. A equipe do Júnior esteve aqui, visitou mais de 85% dessas famílias e confirmou que depois da saúde e da segurança, o problema mais citado é o transporte público ou a falta dele.
40% dos moradores de Santa Teresa mandaram um recado para o Júnior. O transporte precisa ser tratado como prioridade. Nós estamos no bairro Santa Teresa e aqui os moradores estão praticamente abandonados quando a situação é transporte público. Eles têm que se deslocar até a avenida que dá acesso à Estrada Velha, porque no bairro o ônibus não passa. Não é isso, Juliano? É isso mesmo, realmente. O transporte aqui está meio crítico, porque ele só passa metade do bairro. Só vem pela avenida principal de cima e não desce no bairro. Júnior, qual é a sua solução para resolver o transporte público nos bairros de Taubaté? Olha, Juliano, o problema é que hoje quem decide qual é a quantidade de ônibus, percursos e os horários é a própria empresa de transporte. E isso precisa mudar. Quem tem que decidir quantas linhas são necessárias em cada bairro e controlar os horários é a prefeitura. E como fazer? Usando a tecnologia. Nós vamos colocar os aparelhos de GPS nos ônibus para saber se eles estão respeitando os horários. A falta de vaga em creches é uma reclamação constante em muitos bairros e o Júnior sabe disso. Por exemplo, em Santa Luzia, região de Jaboticabeiras, tem um número enorme de mães precisando de creche para seus filhos. Nós estamos no Lago de Santa Luzia, na região do Jaboticabeiras. E aqui, o problema é que as mães não têm creche no bairro para deixar as crianças. Inclusive, eu deixei de trabalhar para ficar com ele em casa, por não ter uma creche aqui no bairro. Júnior, qual é a sua proposta para resolver essa situação? Tatiane, em Taubaté tem 2.921 crianças sem vagas nas creches. São 2.921 crianças que estão perdendo anos importantíssimos para o seu futuro porque não há vagas suficientes no ensino infantil. Para nossa sorte, a partir desse ano, e pela primeira vez na história, o governo do estado vai construir creches através da FDE, a Fundação de Desenvolvimento da Educação, que meu pai Bernardo Ortiz preside. Em parceria com a FDE, vamos construir 7 novas creches com berçário para crianças de 3 meses a 6 anos. Uma das novas creches será justamente aí, na Jaboticabeiras. Também vamos ampliar outras creches que já existem para chegar às 2.921 vagas que faltam. O Secap é o 10º bairro mais populoso de Taubaté. Ali moram 2.146 famílias e as principais queixas, além da saúde e da segurança, são sobre o tráfico e o consumo de drogas. A equipe do Júnior visitou praticamente 100% das casas no Secap e para mais de 90% dos entrevistados, esse é um grande problema. Essa é a situação das quadras do Secap. Elas foram abandonadas e transformadas em pequenas cracolândias, com alto consumo e venda do crack. Os próprios moradores têm medo de falar sobre o problema no bairro. Eles não aceitaram gravar com a nossa equipe. O maior problema é que as quadras estão mal iluminadas e sem manutenção. Aí os traficantes acabam tomando conta. A solução é revitalizar não só as quadras, mas todo o Secap. Reformar os prédios, fazer um projeto de paisagismo e urbanismo e dar vida nova à região. Além disso, com a nova guarda municipal que eu vou criar, teremos agentes da prefeitura vigiando o local permanentemente. Também vou colocar uma base móvel da PM dentro do Secap, até que as áreas de lazer saiam das mãos dos traficantes e voltem a ser da população. E agora que você já sabe como o Júnior vai governar Taubaté, ouvindo as pessoas e dando voz às necessidades do povo dentro da prefeitura, me diz uma coisa, você já parou para pensar no que você faria se fosse prefeito por um dia? O que você faria se fosse prefeito por um dia? Se eu fosse prefeito por um dia, eu gostaria de fazer uma quadra no meu bairro. Eu iria asfaltar tudo na Gurilândia, ia deixar lindo. Eu botaria uma pista de skate no meu bairro. Trocaria todo o asfalto Taubaté. Se eu fosse prefeita, ia melhorar muita coisa no meu bairro, lá, muita coisa. Eu tiraria todo o lixo da rua, viu? Arrumava as escolas, arrumava essas ruas cheias de buraco. Eu faria mais sala de berçários para as creches. Quando meu pai era prefeito, ele passava até 10 horas por dia ouvindo as pessoas, uma a uma. Aí ele tomava nota dos problemas que devia resolver e depois fazia as obras que o povo pedia. Eu vou seguir o seu exemplo, porque prefeito que para de ouvir começa a errar. Só que a Taubaté de hoje cresceu muito e a população mais do que dobrou. Mas isso não é desculpa para ficar trancado na prefeitura. Por isso, eu vou implantar o Orçamento Cidadão, uma ferramenta fantástica para que você possa decidir o que é melhor para o seu bairro.
O Orçamento Cidadão é uma ferramenta para que a população possa participar e decidir quais obras devem ser feitas nos bairros. O Orçamento Cidadão funciona assim. A Prefeitura divide a cidade em regiões e destina uma quantidade de dinheiro para cada uma delas. Depois, a população de cada bairro se reúne e quem quiser apresenta propostas com as obras a serem feitas. Fazer asfalto, uma praça, iluminar melhor as ruas, colocar um farol no cruzamento, etc. Depois de apresentadas as propostas, a própria população vota qual é a primeira obra a se fazer, depois a segunda, mais importante, e assim até acabar o dinheiro destinado para essa região. Finalmente, a Prefeitura faz as obras seguindo a ordem de prioridades decidida pela população de cada bairro. E as obras que não foram escolhidas nesse ano passam para o próximo Orçamento Cidadão. Durante o meu governo, nós vamos destinar 30% de todo o dinheiro que a Prefeitura tem para obras ao Orçamento Cidadão. Serão 13.380.000 para fazer o que você decidir e que é prioridade para o seu bairro. Tá na hora de retomar a direção, tá na hora do governo ser solução, tá na hora de cuidar do nosso povo. Porto Júnior, Taubaté, com tudo de novo. Acaba aqui o programa do Júnior na TV, mas dê uma olhadinha no nosso site, portijunior45.com.br.